A gravação foi iniciada para quem chegou depois. Bom dia, pós-feriadão. Apostila, página 46. Então, nós continuamos vendo classes gramaticais. Vou tomar isso. Desde lá da primeira série, a gente vem estudando, vocês vêm estudando a primeira série, não foi comigo, vem estudando as classes gramaticais, as funções que as palavras da língua portuguesa podem exercer. Né? Substantivo, se for um nome, adjetivo, se for uma qualidade, enfim. Este ano, nós vimos já verbo e advérbio. Né? E vamos entrar agora em um assunto que aborda 3 classes gramaticais ao mesmo tempo, que são classes relacionadas ao mecanismo de coesão. Então, a gente precisa entender também o que é o mecanismo de coesão, que vai ajudar muito para a redação de vocês também. Tá? Pois bem, são 3 classes: preposição, conjunção e pronome relativo. O pronome ele é subdividido em 6 categorias: pessoal, possessivo, indefinido, relativo, interrogativo. Não lembro mais o que eu falei. Demonstrativo. Faltou o que eu tinha falado. Demonstrativo. Pois bem, essas 6 categorias de pronome. Das 6 categorias, os que funcionam como mecanismo de coesão são os pronomes relativos, pronomes demonstrativos também, mas ele não colocaram aqui agora nessa categoria, não colocaram os que participam diretamente. Então, dentro de pronome, a gente vai ver somente pronome relativo, neste momento agora. Pronome relativo, preposição e conjunção, ou seja, classes gramaticais relacionadas ao mecanismo de coesão textual. Alguém aqui lembra e consegue me dizer qual das 5 competências do Enem é aquela que avalia a coesão? São 5. Qual é que avalia a coesão? Alguém? Não. 3 é a argumentação. Então, vai acabar, né? 2 é tema, fuga ao tema. 4. 1 é norma culta. Vamos lá. 1, norma culta, norma padrão. O que eu diferencio norma padrão da norma culta? A norma culta normalmente são termos mais formais. A norma padrão não precisa necessariamente estar dentro de norma culta, entendeu? A norma padrão é a gramática. Tá? Tá falhando um pouquinho para mim, tá tranquilo para vocês? Tá, então 1 é norma culta, mais ou menos. Acho que agora voltou. Então 1 é norma culta, norma padrão. É importante o seguinte, a norma padrão, a competência 1, ela vai avaliar toda a questão gramatical. Então, o uso conjugação dos verbos, concordância, regência, colocação, acentuação, pontuação. Ela vai analisar todos esses critérios, mas ela vai analisar também a questão da formalidade da língua. Então, se você coloca as regras gramaticais todas corretas, mas você usa uma linguagem, um vocabulário muito informal, você vai perder ponto também, tá certo? É preciso tomar cuidado com isso. O contrário também. Sabe uma coisa que acontece, até relacionado isso com norma culta? Algumas pessoas tentam colocar um vocabulário muito formal, achando que a redação do Enem precisa estar e aprendem umas palavras super formais e tal. Só que com isso
acaba correndo o risco de usar uma palavra com sentido inadequado. Isso é muito comum, muito comum. Eu estou, inclusive, fazendo assessoria de um aluno que vai prestar o Enem. Ele não é aluno da escola, tá? Não é. E eu tenho muito trabalho com ele em relação a isso. Ele tenta fazer um vocabulário muito formal. Ele não tem problemas gramaticais, assim, ortografia, acentuação, não tem. Mas o vocabulário é muito formal e fica sem sentido, porque ele não domina aquelas palavras, não são palavras do cotidiano dele. Então ele acaba usando as palavras com sentido inadequado. Eu estou tendo muito trabalho para equilibrar isso com ele. Então a gente precisa ver isso também. Não é nem a linguagem muito informal e nem a linguagem muito formal. Eu preciso achar um meio termo. Eu preciso achar um equilíbrio de vocabulário. Eu preciso mostrar que eu tenho um vocabulário amplo, mas eu preciso dominar esse meu vocabulário amplo, né? Pois bem, a competência 2, ela trata de dois aspectos. Ela trata se você fez um texto dissertativo argumentativo, então é o gênero, tá? Se você tem muitas partes informativas no seu texto, você vai perder ponto nessa competência 2. E se ela tratou do tema? Lógico que, para chegar nesse ponto, alguma questão do tema, você chegou a tocar no tema, porque a fuga total você já teria zerado a redação. Zerado a redação, ela nem chega nas competências, nem chega. Se chegou nas competências é porque pelo menos você tocou no tema, que a gente chama de tangenciar o tema. Então, ali você vai perder pontos se tiver trechos desconexos, partes desconexas, muito trecho informativo, você perde ponto na competência 2. Competência 3, argumentação. A defesa do seu ponto de vista. Todos os elementos que justifiquem você pensar daquela maneira. O que fez você pensar daquela maneira? Defenda o seu ponto de vista. E essa defesa é analisada na competência 3, argumentação. Vou pular a 4, vou para 5. A gente volta detalhadamente aqui na 4. 5, proposta de intervenção. Né? A proposta de intervenção diretamente ligada à argumentação. O que eu faço? Na competência 3, eu apresento um problema. Na competência 5, eu proponho uma intervenção para este problema. Então, todo mundo que tem dificuldade em fazer proposta de intervenção já pensa lá na frente. Se eu terei que lá na frente apresentar uma intervenção para um problema, opa, então eu tenho que aqui atrás do meu texto criar um problema. Um só, porque senão vou ter muito trabalho. Apresentar um problema para poder conseguir fazer a intervenção lá na frente. Muita gente tem dificuldade de fazer a intervenção porque não estabelece essa argumentação. Eu vivo repetindo para vocês. As pessoas que falam comigo que têm dificuldade de fazer intervenção, a dificuldade de vocês não é na intervenção. A dificuldade de vocês é na argumentação. É ela que precisa ser desenvolvida para facilitar todo o resto. Bom, pulei a 4, vamos voltar a ela. 4. Coesão textual. Acontece que existem dois tipos de coesão. Dois tipos. A coesão das ideias e a coesão estrutural. Tá? A coesão das ideias é aquela que vai analisar o seguinte: tem relação entre os assuntos, há uma relação entre os assuntos discutidos entre os seus parágrafos? Há uma ideia? Ou seja, é por isso que eu falo o seguinte com vocês. Aquilo que foi discutido no primeiro parágrafo, pegue uma parte e desenvolva no segundo. Pegue uma parte do segundo e desenvolva no terceiro, para estabelecer essa coesão. Se o seu texto é aquele em que, se eu leio o parágrafo isolado e eu não preciso ler o resto do texto para poder entender, não houve coesão. Não houve.
Os parágrafos têm que estar interligados. A ideia tem que se desenvolver ao longo do texto. Esta é a coesão ideológica, a coesão das ideias, manter. É por isso que não adianta, e você não vai conseguir fazer um bom texto quando você sai pegando muita coisa. Muita gente falou isso comigo já em plantão, de falar o seguinte: eu tenho muita coisa para falar sobre aquele assunto. Aí eu saio falando. Olha os problemas que acontece com isso. Primeiro, se você for jogando para muitas áreas aquele problema, significa que você não focou no subtema que a coletânea está te apresentando. Isso é um problema aí. Segundo, jogou muitos aspectos, não conseguiu desenvolver nenhum. Porque você fez uma redação, você não fez uma tese de doutorado, você não conseguiu desenvolver nenhum. Terceiro, de qual destes aspectos, para qual destes aspectos você vai fazer a sua proposta de intervenção? Não vai conseguir, não vai. Então, você precisa ter este foco em um elemento só, desenvolver este elemento só e estabelecer a coesão entre eles. Isso é coesão de ideias. Vamos focar aqui na outra parte da coesão, que é a coesão estrutural. Então, vamos lá. Coesão é dividida em coesão ideológica e coesão estrutural. Vamos fixar aqui na coesão estrutural, ou seja, como eu vou escrevendo os textos. Lembra, algumas vezes eu falei para vocês aqui, assim, quando uma sugestão para quem tem dificuldade de começar o texto, eu falo bem assim, começa com aquela estrutura assim, de fato, isso. Falava para algumas pessoas, comecem com o de fato, até você achar o seu jeito de escrever. Você vai achar, a prática você vai achar. Por que começar com o de fato? Porque ele estabelece já uma coesão. Eu só posso falar de fato se tiver... Eu não posso chegar do nada, eu chego para uma pessoa e falo, de fato. Pirou, doidou de vez. Eu só posso falar de fato com alguém se eu estiver concordando com algo que foi dito. Né? Eu escutei a pessoa falando algo, ela disse algo para mim, eu falo, de fato. Concordei com aquilo que a pessoa estava dizendo. Então, quando eu inicio a minha redação com de fato, eu concordo com quem? Com o tema, com a coletânea, com o que foi apresentado para mim anteriormente. Eu concordo com aquilo ali, já estabeleço uma coesão no início do meu texto. Por isso é interessante. Fora isso, aquela coisa de começar, com portanto, né, com por isso, aquelas conjunções que começam. A questão toda é o seguinte, pontos complexos de coesão. Pontos complexos. Eu vou abrir aqui que eu vou escrevendo para vocês. Se, por acaso, eu coloco no meu texto o seguinte. Coloco no meu texto o seguinte. Nós precisamos praticar mais a escrita. Qual o problema aí? Problema. Qual o erro? Tem um erro gramatical aí. Gramatical. Tudo bem que na redação você não vai colocar o nós, não vai colocar a primeira pessoa. Mas tem um erro gramatical. Quem precisa, precisa de, não é? O correto, nós, nós precisamos
de praticar mais a escrita. Quem precisa, precisa de. Veio, né? Nós precisamos praticar mais a escrita. Normal, isso. Normal. Eu fiz inclusive de propósito. De propósito, porque repara, muitas vezes a gente coloca o precisar tranquilamente. Ah, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso, enfim, né? Preciso de livros, a gente coloca. Quando depois do verbo precisar vem um outro verbo, a gente dificilmente coloca a preposição de. Dificilmente. Por exemplo, eu preciso estudar. Eu preciso de estudar. Preciso de. Estas coisinhas passam desapercebidas numa redação. Passam desapercebidas. Isso aqui faria perder ponto em quê? Competência 1. Sim. Fernanda, eu vou te dizer que eu também. Eu também acho estranho. Porque o que a gente acha estranho? Aquilo que a gente não ouve com frequência. Aquilo que a gente não ouve com frequência. E a gente realmente não ouve isso com frequência. Eu não posso, gente, eu não sei nem dizer para vocês se eu no dia a dia conversando, se eu sempre coloco o de. Eu não prestei atenção em mim o suficiente para reparar se eu faço isso ou não. Sei que quando eu estou numa situação formal, que eu preciso vigiar um pouco mais o meu vocabulário, eu tomo cuidado com isso, como eu tomo cuidado com todos os detalhezinhos da gramática. Mas eu vou ser sincera para vocês, eu não sei dizer, não sei mesmo dizer, se no meu cotidiano, se eu colocaria esse de. Sabe? É bem provável que não. É bem provável que não. Principalmente porque a frase fica completamente entendível, não é? Fica entendível. Então, acontece isso. Aí o que faz? O de é um mecanismo de coesão. É um mecanismo de coesão. Isso poderia fazer, em uma redação, perder ponto na competência 1, que é a norma culta, porque é um erro de regência. E erros de regência podem acarretar erros de coesão textual. Podem acarretar isso. Então, é um cuidado grande que a gente precisa ter. Inclusive naqueles casos em que a regência modifica o sentido da frase. Aquela história de assistir algo e assistir a algo que muda a regência. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Pois bem, aí vamos trabalhar aqui com outro aspecto. Quando a coesão interfere no sentido. Interfere no sentido. Vocês lembram? Eu sempre volto a essa história. Então, eu já devo ter contado para vocês talvez mais de uma vez, porque eu acho um exemplo clássico. Eu acho que eu vou me aposentar usando este exemplo. Daquela história do ex-presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, que ele falou que a Doroteia Werneck, quando assumiu o cargo de ministra, disse que ela era muito inteligente, apesar de ser mulher. Lembram dessa historinha? Não lembro. Não prestam atenção no que eu falo. Atenção no que eu falo. Situando. Há alguns anos já. Por isso que eu falei faz tempo, mas eu vou sempre contar essa história, porque eu acho ela clássica, no caso de coesão. Na época não era comum mulher em altos cargos
da política. Depois disso a gente teve uma mulher na presidência, mas na época. E a Dorotheia Werneck foi a primeira mulher a assumir uma pasta no ministério. Primeira mulher, então aquela coisa toda, né? Não era comum e tal. Hoje não se causa tanto alvoroço, até porque a mulher já esteve na presidência, não se causa tanto. Mas na época, né? Então tá, cerimônia de posse da Dorotheia e uma pasta, acho que era economia. Cheio de empresários, políticos, né? Aquele povo todo. Repórter lá entrevistando e tal. Aí chegam para, não me lembro o nome dele, mas ele é presidente da Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo. Ele não era presidente de uma indústria, ele era presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. E aí, repórter, né, aquelas perguntas super inteligentes dos jornalistas, né? O que você acha da Dorotheia? Bom, o cara está na cerimônia de posse da mulher. O que ele ia falar? Ele ia falar realmente o que ele acha ou ele ia falar o que ele acha que deveria ser dito, né? Mas, pois bem. Bom dia, Lila. Então, a repórter chega para ele e pergunta o que ele acha. Aí ele começa a elogiar que bom, é uma mulher na paz e tal. Porque a Dorotheia é muito inteligente, apesar de ser mulher. Apesar de. Gente, esse apesar de é um mecanismo de coesão textual. Tava um cascudo ao vivo mesmo. Pois é. Pois é, dá vontade mesmo. Dá vontade mesmo, mas assim, a gente escuta umas coisas assim. A gente escuta, viu? Escuta. Vai preparando o cascudo, viu, ô Fernanda? Que provavelmente você vai precisar dar esse cascudo em alguns momentos aí da sua vida profissional. A gente ouve umas coisas assim, sabe? Então, duas informações estão ali. Tem duas informações. A Dorotheia é mulher e ela é muito inteligente. São duas informações que ele vai ligar em um único período, estabelecendo a coesão. Que é ligar isso. Porque o fato todo, na verdade, é que era uma mulher ali. Aquilo só estava sendo transmitido. Ah, detalhe! Foi transmitido ao vivo. Ele estava sendo entrevistado ao vivo, né? Não tinha nem como cortar e editar, nada. Foi ao vivo. Então, ele estava ali ao vivo, aquela coisa toda. Por que estavam transmitindo aquilo ao vivo? Porque era uma mulher. Não transmitia posse de ministros ao vivo. Né? Então, uma informação, ela é mulher. A outra informação, ela é muito inteligente. Mas eu preciso juntar isso em um único período. E eu preciso estabelecer a coesão. Como eu estabeleço uma coesão? Com um mecanismo, que pode ser uma preposição, pode ser uma conjunção, uma locução, conjuntiva, que é o caso aqui. O problema é que o apesar de, ele é concessivo, ele quer dizer o seguinte: mesmo tendo tudo para ser assim, aconteceu de outra maneira. A concessão é isso. Tá? O apesar de, o embora. Olha você usar isso no seu texto. Embora todos achassem que a ação seria uma, aconteceu o contrário. Apesar de todos concordarem com determinado assunto, a decisão foi outra. É uma concessão, é algo que foge ao que seria o padrão, ao que seria o esperado, principalmente ao que seria o esperado. E eu, como autor do meu texto, digo isso. Quando eu uso um apesar de, quando eu uso um embora, eu digo isso. Aconteceu algo que eu não esperava que acontecesse. Ou seja, no caso dele, eu não esperava que, sendo mulher, ela pudesse ser inteligente. É isso que a frase dele está dizendo. É isso que a frase dele está dizendo. Tá? É bem provável
que o ser que pronunciou essa frase nem lembre que pronunciou isso. É bem provável que no momento mesmo ele não tenha se tocado que ele falou isso. Por quê? Primeiro ponto é que aquela história dos nossos pensamentos que se resvalam na linguagem, o que é complicado numa redação. Muitas vezes eu pego pontos da redação que eu vejo que o aluno que escapuliu ali algo que o aluno estava tentando esconder. Isso faz o texto ficar contraditório, né? Então, ele provavelmente, naquele momento ali, ele nem prestou atenção. Ele falou daquela maneira porque é uma coisa tão inserida nele já, e na época, então, em que as coisas não eram discutidas, passou desapercebido. Certeza que ele não tem a menor ideia que anos e anos depois eu estou usando esta frase para explicar mecanismo de coesão para vocês e para mostrar o seguinte: um termo como este faz você se colocar na sua redação. Olha o cuidado que você precisa ter com o mecanismo de coesão. Estão percebendo então que não é ligar palavras por ligar? É isso. Eu não posso usar qualquer termo ligar por ligar. Eu preciso usar um termo adequado, porque dependendo do termo que eu estou dizendo, que eu estou colocando, eu digo uma coisa e não outra. Este termo aí é uma locução conjuntiva. Mas preposição, quando a gente estava trabalhando com verbo, eu cheguei a passar um pouco isso para vocês. O fato de você colocar... eu acho bem fácil para a gente perceber também quando eu digo eu falei de Sandra. Eu falei com Sandra. Eu falei perante Sandra. Eu falei após Sandra. Eu posso colocar todas as preposições aqui. Algumas se repetem. Por exemplo, se eu falo, eu falei a Sandra. Com. Eu falei sobre Sandra. É o mesmo que eu falei de Sandra. Alguns sentidos se repetem, mas vejam aí, só 4 preposições que eu coloquei. De, com, perante, após. Já muda o sentido. Falar de Sandra, Sandra é o assunto. Falar com Sandra, a pessoa com quem eu estou falando. Perante, eu falei na frente, eu falei na presença dela, mas não foi com ela, para ela. Após Sandra, Sandra falou primeiro e eu falei depois. Olha só, pessoas, o quanto o sentido vai modificando somente por mudar uma preposição. Palavrinha simples. Outro caso que eu até já mostrei para vocês também. O vou a e vou para. A é preposição, para preposição, sentido diferente. Eu vou a São Paulo. Eu vou a São Paulo, você pode me perguntar. E vai voltar que dia? Vai ficar quanto tempo? É só uma semana? Volta quando? Eu vou voltar. O a pressupõe isso, o a pressupõe a minha volta. Mas se eu chego e digo, eu vou para São Paulo, vocês terão outra professora de gramática e de redação, porque não volto mais. Vou para, não volto mais. Somente a preposição faz isso. E uns detalhes que na prática, é como as meninas estavam falando antes ali, não ia nem reparar. Vocês reparam? Quando falam, eu vou à escola, eu vou para a escola, eu vou à praia, eu vou para a praia. Né? A história lá do professor de inglês que diz que a gente corta as palavras, né? Vou para a praia, vou para a praia. A gente emenda. E nesse emendar, as preposições vão ficando de lado. Pois bem,
que acontece aqui então? Vamos ver o que nesta unidade. Veremos preposições. O que são preposições? Poucas palavras. Provavelmente alguém aqui vai lembrar daquelas musiquinhas de preposição. Eu jamais vou cantar, óbvio. Vocês aprenderam com musiquinha? Alguém aqui aprendeu com musiquinha? Musiquinha da preposição. Eu não sei o ritmo. Gente, eu não decoro musiquinha nenhuma de regra. Ó, as preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre. Eu acho pouco provável Tainara cantando para vocês. Tainara cantou? Passou a tabela. Não, conheço Tainara. Tainara das minhas não canta. Conheço Tainara. Então, a tabelinha. E é interessante. Não, Tainara é das minhas, gente. Eu entendo, Tainara. A gente já tá ali. Sempre conheço bem. Porque se vocês tivessem me dito que ela tinha cantado, eu já ia perturbar hoje, que eu vou encontrar com ela hoje, encontrar virtualmente. É um encontro virtual que a gente tem hoje. E eu já ia falar, como assim você cantava? Porque ela não. Conheço. Não é. Das minhas também não canto. Não canto. Então, mas eu sei que muita gente aprendeu assim. Uma coisa, gente, eu digo pra vocês. Ela passou e a gente cantava. Eu faço isso também. Eu passo, vocês cantam. Eu acho, e isso é uma coisa que eu peguei de aluna, não eu, professora, de decorar na ordem alfabética. Você viu que eu falei com vocês, né? A, ante, após, até. Com, contra. De, desde. Em, entre. Então, o decorar a ordem alfabética, eu acho que é uma coisa que fica legal, que ajuda. Isso eu peguei quando eu era aluna, não professora. As preposições importantes, assim, são poucas, tá? A classe gramatical é uma classe pequena. São invariáveis também, assim como advérbio. Eu falei também por conta do advérbio, que foi a última classe que a gente estudou. A gente viu que invariável é classe gramatical que não vai para o plural, nem masculino, feminino e tal. Então, é realmente isso, assim, o a não vai para o plural, para, com, não existe cons, ou com os alunos, não. E o a é importante se você encontra, por exemplo, as. Estão vendo aí que eu estou projetando para vocês? O as já significa o seguinte: ali, quem está no plural é o artigo. O as com crase é a preposição, mais o artigo as. Então, quem está no plural ali é o artigo, não é a preposição. Tá? Preposições não vão para o plural. Então, classe gramatical invariável. A preposição, ela liga termos dentro da oração. Dentro da oração. Normalmente indicando a regência. Vocês já estudaram isso indiretamente em muitos outros assuntos. Primeiro que vocês já estudaram preposição antes. Segundo que vocês estudaram assim, análise sintática do período simples, que vocês estudaram objeto direto e objeto indireto. Qual a diferença? Não é a presença da preposição? Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Vocês já estudaram isso, né? Então, a preposição, ela está dentro da oração, ligando termos da oração. Dentro da oração, ela liga termos da oração. Já a conjunção vai ligar orações. Aí, conjunção, é aquele, né? Conjunções coordenadas, conjunções subordinadas, coordenadas aditivas, adversativas, alternativas, né? Subordinadas, aquela lista gigantesca.
Aí vou estudar período composto, aí vem composto por coordenação, composto por subordinação. Delícia isso, né? Muito legal. Nossa, gente, isso é muito legal, não é horrível. Muito legal. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Muito legal. Não tô zoando, não tô zoando. Eu adoro esse assunto. É o assunto que eu mais gosto de trabalhar. Vira um texto só, classifica. Verdade, verdade. Sério, mas. Ah, vai ver aqui de novo. Olha, vocês vão ver de novo comigo. Vocês vão ver de novo na terceira série. Não tem como escapar disso. Gente, período composto. Não, olha só. Rapidinho aqui para vocês perceberem. O período. Não, Luana. Assim, Luana. Assim. Gente, o período composto é a mesma coisa do período simples. Não é chato, é muito legal. É que vocês não pegaram o jeito da coisa ainda. Você precisa pegar o jeito da coisa. Lembra que eu falei com vocês o seguinte? O período simples, em língua portuguesa, ele é composto pelo quê? Sujeito, verbo, objeto. Né? O sujeito, o verbo sobre esse sujeito e o objeto que é o complemento. O que é o período composto? Eu tenho isso duas vezes ligados por uma conjunção. Eu vou ter o sujeito, o verbo, o objeto. Aí vou ter uma conjunção. Uma conjunção, na verdade, que pode ser, na verdade, a vírgula. E vou ter outro sujeito, outro verbo e outro objeto. É isso aqui, ó, o período composto. É isso aqui. Tá? Uma oração subordinada é o quê? Um desses termos aqui se desenvolveu numa oração. Olha, naquele caso de estudo que a gente estava falando, deixa eu parar para não fazer bagunça na cabeça de vocês. Eu preciso de, aí já vai, quem precisa de. Eu preciso de mais estudo. Quantos verbos tem aí? Verbos. Quantos verbos? Um. Preciso. Estudo é substantivo. Estudo é o estudo, é o nome daquilo que eu preciso. Pensa, por exemplo, se no lugar de estudo fosse dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro. Você ia falar dois verbos? Então, mas é o estudo. Não, repara mesmo, se for, ó, troca estudo por dinheiro por comida. Eu preciso de mais comida. Você não ia colocar que tinha dois verbos. Você ia colocar um só, não é? Então, estudo ali é o nome daquilo que eu preciso. Agora, eu preciso de estudar mais. Eu transformei o estudo em verbo. O estudo substantivo em verbo. Então, aqui, o que acontece? Ó, o eu é aquele S que eu falei, de sujeito. Eu é o S do sujeito. Preciso é o V, de verbo. De estudar mais é o objeto. Acontece que o meu objeto aqui não é uma palavra, é uma oração. Entendeu? Então, é uma oração subordinada. Por que ela é subordinada? Ela depende da outra. Não posso colocar ela sozinha, ela depende da outra. Subordinada, substantiva, objetiva indireta. Por que aqui? Termo que completa o sentido do verbo com preposição. De novo, um termo que completa o sentido do verbo com preposição não é um objeto indireto?
Então, a oração é objeto indireto. A outra é principal. A oração subordinada é subordinada a uma oração principal. Mas a subordinada vai ser um daqueles termos desenvolvidos. A classificação que você faz no período composto é igual à classificação que você faz no período simples. Objeto direto, objeto indireto, mesma coisa. Mesma coisa. Só que eu não tenho uma palavra, um termo, eu tenho uma oração exercendo aquela função ali. Entendeu? Tá. Menino, já deu o aviso aqui, deixa eu só falar rapidamente hoje que a gente vai continuar. O outro elemento aqui é o pronome relativo. Uma coisa que eu pretendo acertar com o trabalho de pronome relativo, o uso do onde. Né? Uma coisa que a gente vai acertar aqui. Pronome relativo é muito importante. Ele a gente vai passar um pouco devagar, que as pessoas confundem bastante. Pronomes relativos são que, quem, qual, onde, o onde, o aonde. Onde, lugar fixo, aonde, ideia de movimento. Onde eu estou, aonde eu vou, porque quem vai a algum lugar. Onde estou, aonde vou, de onde venho, porque quem vem, vem de. Mas isso, cenas para os próximos capítulos. Vamos nos detalhar nisso aí, resolver. Olha quantas questões, quantos problemas ou dificuldades de produção de texto a gente vai conseguir resolver com este assunto. Porque ele é muito importante. Alice, se você chegou. Alice, não vamos fazer o plantão hoje, tá? Porque com essa história aí que não teve aula, que eu não consegui agendar com a terceira série. Semana que vem, 16 e 20, já fica marcado. Eu te lembro, mas já está marcado, tá? Quarta-feira da semana que vem, 16 e 20. Mas na terça-feira eu lembro para você. Tá? Obrigada pela compreensão. Obrigada. Certo, meninos? Se não houver nada, nenhuma dúvida, até sexta-feira com aula de redação. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada pela presença. Tchau, beijo. Até sexta.